Eu gostaria de iniciar agradecendo a oportunidade de apresentar algo sobre as estatísticas e a produção de estatísticas referentes ao trabalho infantil produzidas no Brasil, numa conferência global sobre trabalho infantil. Considero que essa sessão e a minha presença nessa sessão como inteiramente fundamental, visto no English. Ok? Uma vez que ok? Retomando. Considero a presença do Instituto Oficial de Estatísticas num congresso como esse de fundamental importância, porque nós consideramos a informação como uma poderosa ferramenta no combate ao trabalho infantil e na proteção dos adolescentes que trabalham. Ao longo do tempo, o IBGE vem realmente avançando nessa produção, o órgão oficial de estatística do IBGE. E gostaria de apresentar um pouco o que nós temos alcançado nesse período. Agradecer à mesa, senti muito pela ausência de Madagascar, seria interessante conhecer a experiência, mas teremos a experiência de Camerun e obviamente, a coordenação da Organização Internacional do Trabalho, que tanto participa dos trabalhos ao redor do mundo, inclusive no Brasil, na área de estatísticas. Agradecer essa oportunidade. Bom, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele é o órgão oficial da produção de informações estatísticas e geocientíficas. No mundo, nós e o México, acho que somos os dois únicos que reúnem esses dois órgãos num só, né? Tanto a estatística quanto a geografia, a cartografia, a geodésia, enfim, todas as outras produções. E a nossa missão institucional é de retratar o Brasil com as informações geográficas, mas também socioeconômicas, demográficas e econômicas e de território e meio ambiente, para que nós possamos conhecer a sua realidade para promover o exercício da cidadania. No caso específico da investigação do trabalho infantil no IBGE, né, produzida pelo órgão oficial de estatística brasileira, nós temos duas principais fontes de informação. Uma são os censos de população e domicílio. A segunda fonte é uma pesquisa domiciliar por amostragem, que é realizada anualmente, com exceção dos anos em que não ocorrem os censos, que ocorrem os censos, aí essa pesquisa não é levada a cabo, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. A PNAD é uma pesquisa nacionalmente conhecida, não só pelos formuladores de política, mas também pelo meio acadêmico e inclusive, pelas organizações da sociedade civil que se apropriam das suas informações para formular as suas próprias reivindicações. A PNAD tem sido um importante veículo de investigação do trabalho infantil no país. O que essa pesquisa é? Né? Ela tem uma abrangência nacional, ela é multipropósitos, então ela tem vários temas investigados que são associados às características gerais dos moradores, como é o caso de sexo, idade, cor,
diferentes aspectos pessoais, né, gerais, educação, vários indicadores de educação, não só de analfabetismo, mas também nível de escolaridade, frequência à escola, migração interna especialmente, trabalho e rendimento, que tem um peso muito grande nessa pesquisa, porque essa pesquisa é levada a cabo no último trimestre de cada ano. Ela é uma pesquisa que tem mais de 40 anos de história, então tem uma longa tradição de realização e uma longa série. E o foco do trabalho e renda, ele é muito importante, né, em que se investiga vários indicadores, né, várias informações que vão gerar vários indicadores. O trabalho infantil passou a fazer parte com regularidade nessa investigação, e investigamos outros aspectos como fecundidade e habitação, as condições de habitação, o acesso a serviços públicos, mas também a posse de bens duráveis e outras características que ilustram as condições de vida da população. Então, todas essas informações podem ser cruzadas com as informações relativas ao trabalho infantil, né? Bom, ao longo do tempo, desde a década de 70, essa pesquisa investiga especificamente o trabalho da população com 10 ou mais anos de idade, trazendo informações sobre as características do trabalho, né, da população de crianças e adolescentes. A partir da década de 90, com exceção de 96 e 97, foram incluídos tópicos suplementares de investigação do trabalho das crianças, incluindo as crianças de 5 a 9 anos, ou seja, teve um aumento na abrangência da investigação da PNAD. Aqui tem um quadro um pouco resumido do que nós investigamos ao longo do tempo. Vocês podem ver, então, que nas décadas de 70 e 80 tinha apenas a investigação da população com 10 anos ou mais, e a partir da década de 90, né, com exceção daqueles 2 anos que eu mencionei, 96 e 97, nós passamos a investigar todos os anos características do trabalho da população de 5 ou mais anos de idade. Na realização destas investigações, alguns momentos foram bastante importantes para ampliar o conjunto de informações e aprofundar os conhecimentos que nós tínhamos no país sobre o trabalho infantil especificamente. Eu posso citar, então, 2001, que foi a partir de um convênio entre o IBGE e a Organização Internacional do Trabalho, que foi realizada uma pesquisa que aprofundava ainda mais não só as características do trabalho, mas também da educação para essa população de 5 a 17 anos de idade, incorporada nessa pesquisa. Outro momento marcante nesse período foi um outro acordo de parceria, dessa vez com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que trouxe aspectos da educação da população de 5 a 17 anos de idade, mas incluindo dessa vez aspectos como os afazeres domésticos. Então, que informações são investigadas nessa pesquisa? Então, eu vou falar do período mais recente. No período mais recente, para a população de 5 a 9 anos de idade, né, e para a população 10 anos ou mais também, tá certo? Foram investigadas dos anos de 2002 a 2009, 2011 e 2013, não consta ali o ano de 2010, porque é o ano em que nós realizamos o censo de população. Foram investigados a ocupação, para os ocupados, a ocupação nos 365 dias, a atividade realizada nessa ocupação e a posição na ocupação. Ou seja, se eles eram empregados, empregadores, conta própria, quais eram as atividades, né, qual era exatamente a relação dele no mercado de trabalho, que papel que ele tinha no mercado de trabalho.
tanto no que diz respeito à ocupação dos 365 dias, quanto na semana de referência. Sendo que na semana de referência nós investigamos ainda, adicionalmente, o rendimento do trabalho e o número de horas trabalhadas. Para os anos de 2006 a 2009 e 2011 a 2013, para as crianças de 5 a 9 anos, nós ainda indagamos o exercício dos afazeres domésticos e as horas dedicadas aos afazeres domésticos, porque existe uma parcela bastante expressiva ainda da população ocupada, população infantil ocupada, que é ocupada também nessas atividades. Então, a ideia era ampliar a cobertura temática dessa pesquisa, entendendo quais são os trabalhos realizados dentro de casa. Bom, esse ilustra um pouco o que se pode fazer com as informações da pesquisa. Nós temos uma série que vai de 2001 até 2012, o ano de 2012, para as pessoas de 5 a 17 anos, mas por classes de idade. A mais baixa de todas é para a população de 5 a 9 anos de idade, que sai de 2001 no valor de 1,8% da população de 5 a 9 anos de idade que trabalhava e chega ali a 0,4% em 2012. De 10 a 13 anos, que em 2001 representavam, 9,8% delas trabalhavam, e em 2012, 3,2%. Em 2000, de 14 a 15 anos, 21,6%, e em 2001 trabalhavam, e em 2012, 11,8%, e de 16 a 17 anos, 35,1%, e no ano de 2012, 29,6%. É preciso ressaltar que a legislação brasileira permite para os jovens de 14 e 15 anos o trabalho, na condição de aprendiz. Então, e trabalho, obviamente, que não tenham em condições seguras, que não permite atividades perigosas. O trabalho infantil, que é de 10 a 13, 5 a 9, é proibido pela legislação brasileira. Mas vocês podem observar por essa série que existe um forte e contínuo redução do trabalho infantil no país. E, através dessa pesquisa, foi possível identificar não só essa redução, mas principalmente identificar onde que o trabalho infantil ainda se localiza. Quais são as características das famílias e dos domicílios em que o trabalho infantil ainda ocorre. E orientar as políticas públicas a partir dessas informações. Bom, nesse momento, o IBGE passa por uma profunda reformulação do seu sistema de informações domiciliares. Nós estamos reformulando as pesquisas domiciliares para criar o que nós estamos chamando de Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliar. Esse sistema integrado ele é composto de 2 núcleos. O primeiro deles versa sobre trabalho no curto prazo, de forma a atender uma demanda existente que é uma lacuna importante no Brasil, que é a cobertura no curto prazo, com abrangência nacional do tema mercado de trabalho. Então, um núcleo importante desse novo sistema é justamente atender a essa lacuna. O segundo tem a ver, o segundo núcleo desse sistema se relaciona com as informações sobre consumo, de forma mais continuada. Porque hoje nós fazemos pesquisas de consumo, mas a cada 5 anos. São pesquisas muito grandes. E nós agora estamos reformulando de forma
ao ter pesquisas anuais e mais simplificadas, que representem o consumo, e a cada 5 anos fazermos pesquisas mais completas. Como é que nós estamos iniciando a implementação desse projeto? Nós estamos iniciando pela implementação do que nós estamos chamando de PNAD contínua, como PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. É uma marca nacional muito forte, nós estamos mantendo essa marca, mas para uma pesquisa que vai ser realizada com periodicidade trimestrais, mas que vão produzir a cada 3 meses não só indicadores com cobertura nacional, mas com resultados produzidos para todos os estados brasileiros, suas capitais e regiões metropolitanas da capital, e produzir informações mensais para todo o Brasil. Isso é muito mais amplo do que o Brasil dispõe hoje, porque hoje nós temos uma pesquisa que é mensal, mas ela é realizada apenas nas 6 principais regiões metropolitanas do país. Essa vai ser uma pesquisa com cobertura nacional, com detalhes a nível de cada estado brasileiro, são 26 estados, mais o Distrito Federal, e a cada 3 meses, ou seja, nós vamos ter dispor de muitas informações sobre o mercado de trabalho. E nesta pesquisa, que vai ser veículo para vários outros temas, como é o caso de migração, fecundidade, nupcialidade, habitação, vitimização, justiça, etc., o trabalho infantil está inserido como o primeiro módulo a que nós nos dedicaremos tão logo ela esteja produzindo seus primeiros resultados, que nós esperamos divulgar ainda em 2013. Bom, como eu falei, esse sistema contempla o consumo, pesquisas de consumo, mas também uma pesquisa nacional de saúde que se encontra em campo hoje. Mas voltando ao nosso tema, que é o trabalho infantil, né? Essa nova pesquisa trimestral, abrangência nacional, vai ser o veículo de investigação do trabalho infantil. E ela vai trazer vantagens, que é a possibilidade de investigar ao longo de todo o ano o trabalho infantil. A PNAD que existe hoje, a pesquisa que existe hoje, ela é realizada no último trimestre do ano, o que significa que nós não pegamos todas as safras ocorridas durante todo o ano. E o trabalho infantil brasileiro ele se concentra ainda fortemente nas áreas rurais e nos trabalhos agrícolas, das atividades agrícolas. Então, poder investigar ao longo de todo o ano, nós teremos uma ideia muito mais precisa da magnitude do trabalho infantil que ainda persiste no Brasil. Nesse projeto, nós temos tido um enorme apoio da Organização Internacional do Trabalho, do próprio Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do Ministério do Trabalho e Emprego, que tem nos ajudado na formulação desse módulo que nós esperamos iniciar sua investigação no próximo ano. Por fim, eu queria falar do censo de população, que nós temos o trabalho como uma investigação desde 1872 nos censos brasileiros, sendo que a partir de 1940 se definiu um corte etário. Antes disso não existia um corte etário, era um censo para todo mundo. Mas a partir de 1990 se investigou todas as características do trabalho e as características do trabalho para a população de 10 anos ou mais. Bom, aqui tem um pouco o conteúdo das informações de trabalho desde 1940, mas o que eu queria mostrar para vocês é um pouco do que nós fizemos no censo na rodada de 2010, né? Porque o censo, uma vez que nós investigamos o trabalho infantil, ele permitiu dispor de informações do trabalho infantil até o nível municipal. Bom, o Brasil é um país de dimensões continentais. Hoje nós temos algo em torno de 6.570 municípios
E, então, o trabalhar especificamente esse conjunto de indicadores que são apresentados sob forma de tabelas, mapas e gráficos, que nós contamos com a ajuda, mais uma vez, da Organização Internacional do Trabalho, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do Ministério do Trabalho e, dessa vez, também do Ministério Público do Trabalho, e produzimos umas ferramentas que estão disponíveis na nossa página e que permitem, por exemplo, identificar para vários indicadores, aqui vocês não estão vendo, mas é o nível de ocupação na semana de referência para a população de 10 a 17 anos. Aqui está o nível municipal, mas é possível detalhar, por exemplo, essa informação para o nível estadual, do nível estadual para o municipal. Esse é o estado do Maranhão, na região nordeste do país. É possível trabalhar com gráficos e obter diretamente as informações desse módulo e um conjunto de tabelas que estão associadas a isso, a esses gráficos e mapas. Por fim, para não me alongar mais, para dar mais tempo para o debate, eu gostaria de falar que essas informações produzidas pelo IBGE, elas estão fazendo parte dessa experiência de aplicação de metodologia do monitoramento do trabalho decente, e que o Brasil está fazendo parte desse grupo, e os trabalhos produzidos, o relatório produzido no Brasil, ele tem partido dessas informações geradas por essas bases de dados. E gostaria de, mais uma vez, destacar a grande parceria entre o IBGE e a Organização Internacional do Trabalho. Obrigada, enfim, e aproveitar a oportunidade para agradecer esses grandes parceiros que têm possibilitado ao IBGE, ao Instituto Oficial Brasileiro de Estatísticas, produzir essa riqueza de informações que hoje está disponível para os formuladores de política e para a avaliação das políticas nessa área. Muito obrigada.